Bom dia, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Bom sábado a todos. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, com cada família da igreja, aqueles que estão na igreja e aqueles como você que, por alguma razão, motivo, circunstância, precisa ficar em casa ainda. Nós sabemos que estamos em tempos de resguardo, temos que tomar todas as precauções possíveis. E se você recebeu esse convite, esse link, é porque você está tomando essas medidas, E não há nada de errado com isso. Isso é muito bom, você está se cuidando, ok? Os irmãos que estão na igreja são bastantes, porque hoje nós estamos com várias igrejas abertas, Aos pouquinhos estão sendo relaxadas as medidas nas prefeituras e estão permitindo, inclusive, abrir com todos os cuidados, Inclusive até as crianças, aos pouquinhos estarão voltando para as atividades da escola sabatina, tá? Mas se você decidiu ficar em casa, é muito bom podermos estar aqui através desse momento, Eu tenho esse privilégio de ter o distrito unido, As nossas 7 igrejas estão comungando juntas. Aqueles que ainda não podem ir até a igreja, tem essa opção que nós oferecemos aqui através da recapitulação da lição todos os sábados, certo? 1 ou 2 vezes tivemos que interromper essa programação por alguns motivos, de força maior, mas enquanto estivermos com saúde, vida e sem outros compromissos, estaremos cuidando de você através desse meio virtual. Mas, independentemente do meio, o que me deixa feliz é que podemos estar, de alguma forma, unidos, Então, para eu sentir você, você precisa participar através do chat ou através do WhatsApp. Eu vou até abrir aqui o WhatsApp das igrejas, vou ir acompanhando direitinho para ver se vocês estão ali, E podermos, então, nos comunicar, ok? Então, deixe seu comentário desde já. Ainda não começamos a recapitular a lição, mas como tem esse delayzinho de quase 28 segundos, a gente pede para você já ir deixando os comentários adiantados, tá? Já vai comentando a lição de domingo, já vai comentando a de segunda, terça e assim por diante. Nós vamos tentar seguir a ordem para eu poder ler aqui e poder estar também fazendo alusão ao seu comentário, ok? Muito bem, que bom que você está aqui. Vamos fazer uma oração, antes de mais nada. Feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos pedir ao nosso Papai do Céu que nos ilumine através da presença do Espírito Santo e possamos, então, pegar os pontos mais importantes dessa lição e trazê-los para a nossa vida e poder praticar, ok? Temos a companhia de uma cigarra aqui, não sei se você está escutando, mas vamos lá. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por tuas bênçãos dessa semana. Agradecemos pelas bênçãos decorrentes do sábado, que são o descanso, a saúde, a valorização da vida. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pela tua criação. Estamos ouvindo aqui um bichinho que o Senhor criou e ele está feliz ali louvando o Senhor também. Que cada um em sua casa possa louvar a Deus, louvar o Senhor, lembrarmos das maravilhas da criação e nesse momento pedimos a tua unção, que o Santo Espírito venha ser o nosso professor e possamos entender os pontos essenciais da lição e, sobretudo, aplicá-lo à nossa vida para testemunho de outras pessoas também, para eles quererem fazer parte também do povo remanescente de Deus. Que o Senhor nos use mais uma vez, abençoe a cada um nas suas necessidades, nas suas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos ter uma concorrência aí de repente, Temos as cigarras aí cantando, mas acredito que não vai atrapalhar muito aí não. Aliás, vai enfeitar a nossa lição. Muito bem, a lei como professor. A lei como professor.
Essa semana nós tivemos a comemoração do Dia dos Professores, né? Que bênção, sinta-se abençoado. Se tem algum professor da Escola Sabatina aí em casa, assistindo essa live ao vivo, sinta-se, então, abençoado, porque você tem um dom todo especial, né? Seu dom está descrito na Bíblia, lá em 1 Coríntios, né? Nós temos também a descrição assim como temos a descrição do pastor, temos a descrição do mestre, do professor na Bíblia. Então, assim, a minha homenagem a você, professor, professora, que Deus te abençoe muito. Você que é professor, professora da rede pública também, que tem sofrido por esses dias, até com demissões, adaptações, né? Você que tem dado o melhor de si, sinta-se abençoado, porque isso não é apenas uma profissão, né? Professor é uma vocação, uma vocação. Então, nós temos essa lição abençoada aí, a lei como professor. Como é que a lei pode ser um professor? Eu vou tentar aqui ligar também o YouTube para ir acompanhando vocês no chat, né? E ver se estão todos aí. Quem não puder, claro, não se sinta discriminado, né? Talvez você assiste pela televisão, pelos seus aparelhos aí, não dá para participar pelo chat, talvez você não tenha uma conta Gmail, né? Então, não tem problema. Tá? Eu aproveito de mandar aqui abraços. Eu sei que sempre está aí o irmão Jair, a irmã Cidinha, lá de Campanha, né? A tia Ninha também sempre está acompanhando a gente, né? Todos os que talvez não tenham assim aquela conta para ir interagindo, sintam-se também abençoados e participe com seus pensamentos, com suas orações também, ok? Muito bem. Eu vou tentar acompanhar o chat aqui, ainda não abriu, mas vamos lá. A introdução, né? Nós temos a introdução, já temos o texto áureo, né? Que nós limos, inclusive, na quarta-feira. Na quarta-feira, fizemos alusão a algumas coisas que aparecem na lição, né? Deuteronômio 6:5, que é a conhecida Shema, que é o ensinamento que Deus queria para seu povo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o mandamento primário, né? Esse é o mandamento que está lá em Deuteronômio. O Senhor Jesus deixou registrado essa declaração, esse ensinamento de dedicação exclusiva ao nosso Deus, digamos assim, e foi o que Jesus repetiu quando, né, foi interrogado maliciosamente para ele falar que havia um mandamento maior do que o outro. E Jesus apenas recitou a Shema, recitou aquele ensinamento mosaico, né? Que o primeiro mandamento seria amar a Deus com todo o coração, né? Com toda a força, com toda a alma. E o segundo é semelhante, amarás teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, Jesus foi muito inteligente e ele deu uma resposta toda inteligente, porque ele resumiu toda a lei, né? Porque os 4 primeiros mandamentos, certo? Não terás deuses além de mim, até o sábado, até a guarda do sábado, os 4 primeiros mandamentos, eles são referidos a Deus, a amar a Deus com todo o coração. E os 6 mandamentos seguintes, né, do 5º, que é honra pai e mãe, até o último, não cobiçarás, né, são referidos ao próximo, é a interação que nós temos com o próximo. Então, Jesus apenas respondeu, né, e respondeu para os judeus que conheciam esse ensinamento da Shema, esse ensinamento da vontade de Deus, de Deuteronômio. Falou assim, eles perguntaram para ele, qual dos mandamentos é o mais importante? Aí ele falou, todos, né? Desde amar a Deus sobre todas as coisas até o próximo como a si mesmo. Então, Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos. Ok? Então, esse verso deve nos acompanhar sempre.
né? Porque quando nós amamos a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, automaticamente amamos ao próximo como a nós mesmos, ok? Automaticamente a nossa autoestima é renovada, né? Então, esse é um mandamento, essa é a manifestação da vontade de Deus no Antigo Testamento. Muito bem, vamos ir passando aqui para o domingo, né? Amar e temer a Deus. Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas. A irmã Maria Clara, ela diz que recebeu uma bênção muito grande, que é compartilhar. A filha dela, por fim, espelhou um cálculo renal, né? Graças a Deus, essas dores me disseram que são terríveis, né? A minha esposa já passou por uma situação parecida e, olha, não é nada agradável, né? Deus te abençoe, irmã Maria Clara, Deus abençoe a sua filha, sua neta, seu esposo também, né? Manda um grande abraço para ele, que o Senhor abençoe a cada um, certo? Aqui está descrevendo, né, que ela sofreu muito com as cólicas, né? Ela clamou por socorro e Deus atendeu a oração rapidamente. Que Deus seja louvado, irmã Maria Clara. Irmão Sebastião, um feliz sábado, uma boa recapitulação da lição. Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Oh, Cristo em inglês aqui. A minha mãe está por aí também, desde o Chile. Um grande abraço. Deus te bendiga, mamita. E que possamos ter um sábado abençoado. Eles amanheceram inundados hoje. Lá na região que eles moram, tem canais para regar as plantas, né, as fazendas. E os agricultores de mais para cima abriram muito os canais, as comportas, e hoje meu pai e minha mãe estão praticamente alagados, né? A casa está flutuando na água, quase que literalmente, né? Então, olha que sábado abençoado. Já começou cedinho o sábado para eles, aí tentando desviar as águas para fora do lugar onde eles moram. Newton Teixeira, bom dia a todos. Bom dia, irmão Newton, e a todos os que estão contigo ali, toda a família, né? A Adriana e as meninas, o rapaz, que Deus abençoe a família como um todo. Vamos lá. Amar e temer a Deus. Vamos ler um pedacinho da Bíblia aqui, Deuteronômio. Eu gosto muito do livro de Deuteronômio. Dizem por aí que Deuteronômio é o Evangelho, né? Bom, Levítico, Deuteronômio, eles incluem o Evangelho do Antigo Testamento, a anunciação de tudo que vem ser o Evangelho depois. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 a 13. Diz assim: esta lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier e comparecer perante Deus, perante o Senhor, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. A lei de Deus devia ser lida, né? Não apenas uma vez nessa festa aqui, mas todos os dias, né? Como limos também lá em Deuteronômio 6, né? Repetirás ao andar, levantar ou deitar. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para o possuir. Muito bem, a lei de Deus devia ser declamada, né? Devia ser lida
né? Para que todos aprendam, e aprendam uma coisa que é misteriosa aqui, né? Que aprendam a ter temor de Deus. O que é o temor de Deus? Essa lição do domingo já nos traz um desafio, né? Porque a gente aprende que Deus é amor, que Deus é bom, né? Nós sabemos que isso precisa ser entendido por nossas crianças, por todos nós. Muitas das vezes, por causa das ações dos pais, principalmente do pai, né? Os filhos às vezes crescem com um temor de Deus. Esses dias eu li um livro, a Cabana, né? Ele é um livro muito interessante, foi escrito por um escritor que sofreu muito na infância com o pai dele, né? E para ele, Deus era um terror, né? Deus era um ancião de cabelos brancos que estava no trono olhando para punir, né? Um Deus de justiça, de fogo consumidor, né? E tem muita gente que acha que Deus é assim por causa do pai que teve. Quando o pai é muito intransigente ou muito desinteressado com os sentimentos e emoções da criança, termina projetando na criança uma imagem de um Deus errado, de um Deus desalinhado com o que a Bíblia diz, né? A Bíblia apresenta um Deus de amor. Agora, veja bem, imagina o seguinte, eu vou tentar mudar minha imagem aqui atrás, né? Aqui atrás, acho que vocês estão vendo direitinho, né? Eu estou vendo ao contrário aqui, mas eu vou acreditar na tecnologia, né? A lei como professor. Olha como que a lei era repetida para que eles aprendessem a temer a Deus. É o que estamos vendo agora, no domingo, né? Eu vou tentar trocar aqui meu fundo virtual, que vocês vão imaginar a seguinte cena, né? Como temer a Deus. Será que dá para ver aí direitinho? Vocês veem ali, acredito que uma tábua de passar roupa, né? E ali tem um ferro fervendo, um ferro quente, né? E esse ferro quente está em cima da tábua de passar roupa, e embaixo do ferro, embaixo da tábua de passar roupa, tem um bebê com uma mãozinha puxando a tábua de passar roupa e com a outra mãozinha puxando o cabo do ferro. Olha que perigo. E ali tem uma representação gráfica de um anjo, né? Um anjinho, uma representação gráfica de um anjo segurando aquele ferro. Olha o perigo, né? Vamos imaginar a seguinte cena, então. Imagina que você é o pai dessa criança. Vamos imaginar que essa criança é maiorzinha, né? Que aí esse é um bebê. Isso aí não é o bebê que está errado, aí é o adulto que pisou na bola, não é? O que vocês acham? Né? Aí poderíamos dizer que Deus não está sendo justo, né? Porque Deus estaria deixando uma situação terrível para um bebê que não consegue administrar, certo? Então aí poderíamos concordar que Deus não seria justo. Mas por que eu estou falando isso, você vai entender já já. Imagina que esse bebê é uma criança que já fala, uma criança que já entende os símbolos da escrita, da linguagem, né? Uma criança que já entende o que é certo, o que é errado. E o papai falou para ele, filho, não chegue perto desse ferro. Esse ferro está quente e pode te machucar. As consequências podem ser terríveis. Eu amo você e por isso eu quero que você não chegue perto desse ferro quando estiver ligado. E nem chegar perto em hora nenhuma, né? Porque até desligado um ferro é perigoso, né? Pesado, pode machucar. Então, a criança entendeu o recado, porém, essa criança foi fazer aquilo que foi recomendado a não fazer. Aí ele vai, puxa aí, e olha o trabalho que está dando para o anjo. Agora, imagina que essa situação não tenha proteção de Deus, não tem esse anjinho aí. Imagina essa cena agora, e ele queimando os dedinhos da mão. Ou pior, esse ferro caiu e machucou ele, além de queimar.
Aí chega o pai e vê agora uma criança chorando, né? E sentindo fortes dores de queimadura. Você já queimou alguma vez? Eu já queimei uma vez. Minha mãe, que está por aí, deve estar lembrada. Num acampamento de desbravadores e aventureiros. Na época era aventureiros e desbravadores, tudo junto, né? Eu estava fazendo minhas classes de aquelas básicas, né? Construtor, mãos ajudadoras, abelhinha. Eu tinha, não lembro quantos anos aí, mas a questão é que caiu uma água quente no meu pé. E eu fiquei, mas chorando de dor, foi muito terrível, né? Eu sentei ali, passei a levar um recipiente lá e caiu água, enfim. Não gosto nem de lembrar, eu lembro tudo em cores, né? Mas olha, queimadura é muito doído. Agora veja bem, os mandamentos de Deus funcionam assim. O mandamento fala para não desonrar pai e mãe, aí você vai, desonra seus pais e termina se dando mal na vida. Né? É uma consequência. Né? Graças a essa dor que você sente da consequência, vamos falar do mandamento que mexe mais, talvez, com a dor, porque hoje em dia as pessoas estão indolentes, não sentem remorso quando desonram pai e mãe. Isso fica uma coisa muito, muito surreal. Né? Mas imagine uma pessoa que foi e roubou. Na lei está escrito, não roubarás. Aí a pessoa vai e rouba. E ele é pego e é levado para a prisão. É privado da sua liberdade e às vezes machucado, porque lá dentro tem pessoas piores que terminam fazendo dessa pessoa um instrumento de pancadas. Vamos imaginar. Aí essa pessoa está lá na prisão, arrependido ou com remorso e doendo, a vida machucada e tudo mais. Essa dor da transgressão, essa dor de não ter obedecido o papai que falou para não mexer com ferro de passar, essa dor deve causar na gente um temor, né? O temor de não fazer mais, certo? De alguma forma, isso ilustra um temor de respeito, né? Eu não vou fazer de novo. Porém, tem muitas pessoas que nem têm a consciência tão cauterizada que vai e faz de novo. Mas, enfim, o temor a Deus devia ser um pouquinho mais profundo do que isso, né? Ao ponto de você nem precisar experimentar o ferro cair na sua mão, ou no seu pé, ou qualquer coisa. Você deveria aprender, né, com os erros dos outros. E é por isso que existe isso aqui. Né? A palavra de Deus, gente, é como se fosse a lei dos nossos dias. A lei que era exposta, a lei que era cantada, inclusive, né? Nós estudamos nessa semana que tem um canto, né, que Deus compôs para que o povo de Israel cantasse e lembrasse e temesse a Deus também. Então, a palavra de Deus é como se fosse, então, o registro da vontade de Deus para nossos dias. E essa palavra traz todos os erros que um homem, um ser humano, uma mulher pode cometer. É tanto assim que quando meu filho estava, o filho mais velho, né, o Emanuel, estava com uns 8, 9 anos, eu não me lembro bem que idade que ele estava, eu falei para ele, filho, vamos fazer juntos o ano bíblico. E o ano bíblico trazia, assim, íamos avançando, né? Íamos avançando 3, 4 capítulos por dia, aos sábados 6, e assim por diante, para ler a Bíblia toda. Só que no comecinho já, os primeiros 5 livros da Bíblia, você pode ver que tem tanta coisa errada que o povo praticava, e meu filho vinha com algumas perguntas difíceis para meu lado. Aí eu falei para meu filho, eu como pastor tive que falar para meu filho, vamos esperar um pouco o tempo, vamos esperar mais um pouquinho, não lê a Bíblia ainda não, porque tem muita coisa horrorosa que acontece aí, né? Já começa já um irmão matando o outro, né? Imagina que perversidade do coração humano, né? Depois vem um monte de outras aberrações e tudo que não presta
está lamentavelmente escrito, registrado aqui. Por quê? Para nos mostrar as consequências de quem desobedece à lei de Deus. Né? A lei de Deus não é má. A lei de Deus é muito boa, porque nos mostra o que nós devemos descartar para podermos viver felizes, assim de simples. Ok? Vamos lá. Vou mudar aqui a imagem agora e vamos também ir para nosso texto. Eu estou aqui com a lição aberta, então vou ver aqui, nós estamos aqui em testemunha, vamos para segunda-feira, né? Segunda-feira, nós temos aqui a lei como testemunha contra ti, né? Como testemunha contra ti. Esse contra não é muito agradável, né? Tudo que é contra nós, isso nos deixa assim meio... Não ficamos agradados com essa palavra contra, né? Mas como é que a lei se torna, sendo uma professora, né? A lei é nossa professora, como que ela se tornaria uma testemunha contra nós? Né? Vamos ler ali em Romanos capítulo 3. Abra sua Bíblia aí na sua casa, se possível. Não fique apenas com o que eu estou lendo aqui, vai olhando, vai lendo, relendo. Romanos capítulo 3, versículo 19 até o 23. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Olha, é contra nós mesmos. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até ali. Amigos, amigas, a lei se torna contra nós, né, no sentido de nos mostrar o erro, mostrar as consequências também, e ela é como se fosse um espelho, né? Como se fosse um espelho. Nós temos a lei funcionando como uma testemunha em contra. Imagina um tribunal. O tribunal está ali, você fez alguma coisa errada. Aquilo que vai estar depondo em contra de ti, a testemunha que vai ser chamada para você saber que você está errado, é a própria lei. Né? E a lei vai te falar, oh, você desonrou, você roubou, você mentiu. Né? Então, uma testemunha contra nós. Deuteronômio 31, voltando lá ao livro de Deuteronômio, lembre que Deuteronômio significa por segunda vez a lei. É uma repetição que Deus pediu para Moisés, antes de Moisés subir até o monte, quando ele ali morreu, certo? E foi também ressuscitado por Deus, né? Antes dessa cena, Deus pediu para Moisés repetir a lei. No capítulo 31, versículo 14 em diante, né? Vamos ler do 14 ao 27. Vamos fazer uma leitura bem exaustiva aqui. Diz o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, né, para que morras. Chama Josué, apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual deteve sobre a porta da tenda, o tabernáculo, né? O santuário. Diz o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele.
Então Deus estava receoso do povo continuar com as práticas abomináveis. 17. Nesse dia, estamos lendo em Deuteronômio 31, 17. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, não nos alcançarão estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. No versículo 19. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra, que emana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e houver servido e me irritado e anulado a minha aliança, e quando tiver alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois a sua descendência sempre o terá na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estou formulando, antes que os introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, sé forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhe prometi, e eu serei contigo. Olha só, esse cântico de Moisés, esse cântico que foi composto ali por Deus, escrito por Moisés, é justamente para lembrar a esse povo duro de cabeça de onde que eles vieram, de como existe um Deus misericordioso de amor e como ele está prestes a abençoá-los. Mas a tendência do povo sempre é deixado claro que a tendência do povo é a se corromper. E eu quero ter uma conversa aqui rapidinho com vocês. Eu quero aproveitar esse momento para dar um recado. Eu não sei se vocês estão vendo aí uma imagem atrás de mim, de gente cantando dentro de uma igreja. O louvor é uma coisa importantíssima, não apenas para você se sentir na presença de Deus. Se você usa o louvor para se sentir na presença de Deus, isso não está errado. Porém, as músicas, o conteúdo, as letras, a composição, deve ser uma composição coerente com os desígnios de Deus. Ultimamente, nós estamos vivendo em tempos que a música, gente, se abrirmos aqui para debate, a gente faz uma vigília, né? Mas eu queria mandar meu recado aqui para cada um de vocês e também para nós formarmos uma opinião em relação à música. O cântico que estava como testemunho contra o povo era a vontade de Deus em relação ao seu povo. Qual que é a vontade de Deus em relação ao seu povo? Salvação, misericórdia, né? Relacionamento profundo. Agora, veja bem, muitas das vezes eu tenho discutido, eu não discuto isso aí, não, na verdade nunca discuti. Eu observo mais do que nada, né, em relação à música, porque eu não sou músico, né? Minha esposa, ela é musicista, meu irmão é músico também, e eu conheço muitos amigos que são músicos, eles que falem, eles que discutam. Mas assim, eu tenho observado como as novas gerações gostam de uma música que, não tão só as novas gerações, é uma mistura hoje em dia, tem pessoas também mais maduras que gostam de músicas que só falam em mi, mi, mi. Eu chamo das músicas mi, 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 né? Me ouve, Senhor, me escuta, me abençoa, mi, 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 tudo mi, mi, mi o tempo todo. Né? Agora, a canção que Deus escreveu para o povo de Israel,
se lembrar que eles são duros de cabeça e que precisam estar voltados para Deus, era uma canção que tinha a ver com a lei, com a sua vontade, com seus desígnios. Então, o louvor, por mais que seja de baixo para cima, digamos assim, por mais que sejam composições humanas para louvar o nome de Deus, elas devem conter a lei de Deus, devem conter mensagens profundas. Né? Tem tanta música ali. Gente, eu me lembrei agora daquela Aleluia, né? A palavra é linda, né? Aleluia significa louvai-o, né? Mas ninguém lembra de louvai-o, né? Quando escuta Aleluia. Tem gente que lembra do Shrek, né? Porque é uma música que foi composta ou que foi levada à fama, né? Por um desenho animado, né? Um desenho 3D ali muito maneiro, muito legal, com humor às vezes até um pouquinho mais para adultos, e o burrinho lá sai cantando aquele aleluia, né? E hoje virou música de igreja, virou música de casamento, né? E todo mundo gosta por aí, enfim, né? Tem um monte de músicas dos compositores atuais que são muito assim supérfluas, não fazem que a pessoa lembre de que existe um Deus, que devemos temer esse Deus. Temer no sentido de respeito. O ferro de passar roupa é quente, né? As músicas têm que explicar que há uma coisa importante a ser entendida, a ser praticada. Há uma moral a manter, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia precisa de uma identidade cada vez mais fundamentada na palavra, não apenas nas músicas supérfluas que reclamam um monte de bênçãos, né? Então, o recado foi dado, tá? Goste quem gostar. Se alguém não gostou, deixa um dislike lá. Se alguém gostou, pode pôr ali um joinha para cima aí, um joinha, né? Vamos lá. Então, também tem o livro da lei, né? O livro da lei, vamos ler esse pedacinho, né? Tinha o Cântico de Moisés, que é por testemunha para o povo, para lembrar da vontade de Deus, e tem o livro da lei que foi posto ao lado da arca, certo? Tendo Moisés acabado, no versículo 24, Deuteronômio 31, 24 em diante. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordens aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Certo? Então, essa palavra contra causa uma reação, mas na verdade é uma proteção. Gente, quando você faz tudo direitinho, quando as coisas acontecem, quando você é obediente, mesmo, olha só, mesmo que venham algumas coisas ruins para a nossa vida, nossa consciência, nossa fé, ela é alimentada, ela é tranquila, ela é feliz, certo? Que venham coisas ruins para as pessoas boas, digamos assim, ou que venham coisas ruins para os guardadores da lei, isso não é para falar que Deus é ruim, isso é para explicar, evidentemente, de que esse mundo em que vivemos, governado pelo príncipe das trevas, é injusto. É tudo o contrário. Quando você fala assim, eu estou fazendo tudo direitinho, está vindo coisa ruim para mim, é porque Deus é ruim. Não, é porque o inimigo das almas é ruim. É porque ele é injusto. Ele não toca na vida dos que estão transgredindo abertamente a lei de Deus, porque eles estão de boa com ele. Mas ele, às vezes, toca nas situações da vida daqueles que guardam a lei de Deus, justamente para nos dar evidência de que ele é ruim, de que ele é injusto, de que esse mundo é injusto. Entendeu? Não é para falar que Deus é injusto. É uma mudança de perspectiva tremenda. Fique ligado nisso aí. Deus não é injusto. Estou fazendo tudo bem, ele prometeu a prosperidade. Já já vamos chegar nesse tema.
porque conheço a tua rebeldia. Olha como Deus fala para o povo de Israel. E escute para você também, nós somos rebeldes mesmo, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Somos duros de cabeça. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Né? Moisés estava falando aí para o povo duramente. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras e contra eles, por testemunhas tomarei os céus e a terra. Né? Então, até os céus e a terra estão de testemunhas contra nós. Porque sei que depois da minha morte, por certo procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Entanto, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Então, as nossas obras, irmãos, elas são de continuar o mal. Nossa tendência é pecaminosa. Olhe ao seu redor, olhe para a igreja. Na igreja, às vezes, eu confesso a vocês que às vezes eu prefiro a igreja fechada. Eu já falei isso em público e estou falando aqui de novo. Né? Porque quando está fechadinha, todo mundo está concordando, todo mundo querendo fazer o melhor de si, participando, se envolvendo do jeito que pode, cada um trabalhando. Né? Mas quando uma igreja está aberta, aí às vezes surge uma tendência pecaminosa de falar do outro, surge uma tendência pecaminosa de ficar com inveja, surge uma tendência pecaminosa de eu estou com problema, vou descontar na igreja, estou com problemas lá fora, problemas pessoais, no trabalho, enfim, desconto no pastor, desconto no ancião, desconto no irmão. Então, assim, nossa tendência, irmãos, não é das melhores. Aliás, nossa tendência é das piores possíveis. Então, não acredite na bondade do ser humano. Isso aí é da Disney, isso aí é enfim, de outra realidade, uma realidade paralela à que nós vivemos realmente. Nós, seres humanos, não somos bons. E a Bíblia explica tudo isso claramente. Se a gente não tiver alguma testemunha contra nós, nós nos desbandamos. Se Moisés não está mais vivo, né? Moisés falando, quando eu morrer, vocês vão se desbandar. Era até meio, né, negativa a mensagem, digamos assim, mas está escrito aqui na Bíblia, é a vontade de Deus que nós entendamos que nós, quando não temos liderança que esteja aos pés de Deus, o povo se desbanda, se desencaminha, certo? Então nós precisamos atender mais para a vontade de Deus e precisamos também atender e respeitar a liderança que Deus coloca, né? Mas vamos lá. A música, a canção, nós temos a própria lei que foi escrita, foi deixada do lado da arca do pacto, para lembrança de que é importante obedecer a Deus. Vamos avançar, que a hora vai chegando ali, eu estou aqui meio, já vi a hora. Vamos lá. Na terça-feira, para que sejas bem-sucedido, Josué 1:7, né? Devemos ser corajosos. Nós limos na quarta-feira também, a propósito, né? Limos um pedacinho disso aí. Moisés já não estava entre o povo. Moisés tinha morrido no monte, mas também foi ressuscitado. Segundo Judas, nós entendemos que Moisés hoje está vivo, né? Ele não herdou a Canaã terrenal, mas herdou a Canaã celestial. Foi uma surpresa que Deus organizou para Moisés. Mas Moisés, não estando mais na história do povo, agora Josué assume. E o próprio Deus fala para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso. Não para enfrentar gigantes, não para enfrentar povos, derrubar Jericó, atravessar o Jordão. Não está falando isso. Falando que devemos ser, que Josué deve ser forte e muito corajoso para quê? Para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde andares.
Então, a coragem e a força nós devemos ter, não para enfrentar situações, mas para guardar a lei de Deus. Só quem é forte, só quem é corajoso se submete à lei de Deus. Olha que interessante. Aí tem gente chamando a gente de fundamentalista. Ah, esse negócio de guardar o sábado. Gente, só quem é forte e corajoso se atreve a obedecer os mandamentos de Deus. Esse aqui é um desafio para mim e para você. Quando nós deixamos de guardar um mandamento que seja da lei de Deus, nós nos expomos a todas as consequências. A mesma coisa que puxar o cabo do ferro de passar roupa. A mesma coisa que pôr a mão ali, passar a mão em vez da roupa. Né? A dor vai vir. Pode ser que no momento seja prazeroso. Não sei se um ferro vai oferecer prazer para alguém. Mas determinados pecados, né, são prazerosos. E você termina fazendo, só que depois vem a forte dor do remorso. E, se possível, se você se arrepender, vem, ou se você se colocar nas mãos de Deus, vem o arrependimento genuíno, que arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de atitude, não fazer mais aquilo que eu fiz. Isso é arrependimento. A gente às vezes confunde arrependimento com remorso. O remorso é outra coisa. Remorso é aquela dor, aquela angústia, aquela situação. Isso se chama remorso, não arrependimento. Arrependimento é: eu fiz uma coisa errada, eu não vou fazer mais. É uma mudança de atitude. Eu estava indo para lá, agora eu vou para lá. É conversão. Certo? Agora veja bem, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos honrar a lei de Deus. Precisamos obedecer, ter coragem e força. E Deus vai te dar essa coragem, Deus vai te dar essa força de rejeitar alguma proposta que te leve a infringir os mandamentos de Deus. Ou se você está já infringindo o mandamento de Deus e você entende que isso está errado, a tua própria consciência está te acusando, não seja tolo e peça perdão a Deus, arrependa-se, mude de atitude, faça diferente e veja como as bênçãos de Deus vão te acompanhar onde você andar. Você não vai ser bem-sucedido só no final da sua vida, só quando Jesus voltar. Tem muita gente que vive assim, almejando Jesus voltar para acabar com todo o sofrimento, a dor. Não, você já pode ter acesso à salvação, digamos assim, a ter a certeza da sua salvação hoje, agora, é um presente. A salvação é um presente presente. A salvação não é um presente futuro. Não é uma promessa de salvação a que Jesus fez por nós. Jesus já nos salvou e nós precisamos viver essa salvação. É tão gostoso viver se sentindo na presença de Deus, não se sentindo salvo por meus méritos, salvos por seus méritos. Não, você precisa se sentir salvo pelos méritos de Cristo e desfrutar desde já a salvação. Nós não almejamos uma vida eterna? Pois bem, a vida eterna não começa na segunda vinda de Cristo para frente. Basta você estar vivo agora, que você já está vivendo um pedacinho da vida eterna. Né? E viva essa vida intensamente, feliz, porque Jesus já fez tudo para você. Certo? Então, o sucesso verdadeiro, ele nos acompanha dia a dia. É uma sensação constante de você estar bem com Deus. Esse é o maior sucesso, estar bem com Deus. Dormir de consciência limpa. Isso que é sucesso. Agora, aqueles que vivem buscando sucesso, como falamos na quarta-feira, né? Procurando a coroa. Né? Gente, desfrute o seu sucesso hoje. Como? Sendo forte e corajoso, guardando os mandamentos. Assim de simples. Ok? Quarta-feira, vamos às lutas e às dificuldades dos guardadores da lei. Aqui eu tenho um parênteses para abrir, né? Vocês já estudaram ali como Ezequias, né? Foi tão próspero por fazer a vontade de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 31. Mas vamos na prática aqui. O que aconteceu, o que está acontecendo no Supremo hoje em dia? Aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal,
né, aquele que manda em todos os estados do Brasil, desse país imenso continental, né, está sendo tramitada uma lei para definir a vida de dois adventistas que foram injustiçados em relação à guarda do sábado, em relação ao trabalho e guarda de sábado. Só que essa lei não vai beneficiar apenas a eles dois, porque esse julgamento vai ser um precedente que vai ajudar muitos adventistas a continuar guardando a lei de Deus. Lembra do Enem 2009? Acho que foi em 2009, né? Antes de 2009, o Enem era todo... Aliás, não, foi muito depois, né? Mas em 2009 começaram os pleitos, né? Em 2009, o advogado Luigi, né, da nossa divisão sul-americana, um advogado excepcional, ele conversou com o Supremo, conversou com o Ministério da Educação na época, lá em 2009, falando assim: ministro, por gentileza, vamos revisar essa lei de liberdade religiosa. Tem muita gente que se opõe a essa, até adventistas tem alguns que não acreditam que devemos ir a pleito judicial por conta disso. Mas é porque quando os direitos não são, digamos assim, obedecidos, ou não obedecidos, né, guardados, digamos assim, quando os direitos não são guardados, tem que haver uma lei em cima de outra, tem que haver um processo, né, para resguardar, sobretudo, alguns benefícios ou algumas prerrogativas de quem precisa, certo? Então, por exemplo, falando assim, se a mulher não fosse maltratada, né, se não houvesse feminicídio, essas coisas horríveis, horrorosas, covardes, né, não seria necessário lei. Você não concorda comigo? Agora, como existe a covardia dos homens bater nas mulheres, né, ou agredir de maneira psicológica, ou agredir em palavras, né, como existe essa vergonhice, essa sem-vergonhice, né, então tem que estudar leis e colocar leis aí como a Maria da Penha, lei de proteção para a mulher, né, menores e tudo mais. Se não houvesse abusos, não seria necessário leis. Agora também, quando há abusos em cima da liberdade religiosa, precisa haver também pleitos em relação a isso. Então, veja bem, o Enem já tinha conseguido essa questão de ficar todos os alunos adventistas e sabatistas de todo tipo, né, judeus, enfim, presos durante todo o dia sábado para poder dar a prova no outro dia, para não ter contato com os materiais da prova. E tinha gente que falava até assim: é um privilégio testemunhar por Deus. Só que não era um testemunho assim de privilégio apenas, era um martírio, digamos assim, né? Imagina deixar seu adolescente, seu filho, ali esperando um dia inteiro, trancado, com um fiscal, para você não fazer, para você, aí os meninos ficavam louvando, estudando a lição, fazendo JA, passando o tempo, quando tinha muitos, né? Agora, quando tinha pouquinhos, um ou dois, às vezes ficavam presos lá, de uma forma desumana. E nessa época, de 2009 para frente, o advogado da divisão, Dr. Luigi, ele foi, conversou com o ministro da Educação da época e falou assim: vai vir muito processo em cima do Ministério da Educação, vai ser milhares de reais que vocês poderiam poupar se vocês estudassem uma forma mais justa de tratar essa questão do Enem. E o ministro da Educação debochou naquela época, em 2009, debochou e falou assim: vai lá, pode vir processo. Não se interessou. Aquele ministro dessa época, não vou falar o nome aqui, não se interessou. E, de fato, ano seguinte vieram mais de 450 processos em cima da própria federação, e aí do governo federal, do Ministério da Educação, em cima do Ministério da Educação, e o governo teve que desembolsar dinheiro para pessoas que estavam reclamando seus direitos, porque existe proteção da liberdade religiosa. Já há votos antigos
que não estavam sendo cumpridos, né? Então, agora, depois, né, acho que foi 2013, por aí, 2014, não estou bem lembrado, o Enem foi colocado aos domingos, e aquela coisa toda, e beneficiou todo mundo, beneficiou aos sabatistas, beneficiou até as pessoas que gostaram da ideia de não fazer em 2 dias, no sábado, e fazer espaçado em 2 semanas, me parece que é. Enfim, vocês conhecem essa história. Então, foi um trunfo, né? Agora, o que está acontecendo por esses dias, na quarta-feira passada, aliás, foi na terça, né? Eu estou aqui meio... O dia 14, quarta-feira, eles estavam na primeira fila lá para o processo ser levado à frente, mas tinha acúmulo de outros processos anteriores, então o nosso processo, esse das 2 pessoas que estão pedindo atenção lá no Supremo, e estará sendo defendido pelo Dr. Luigi e por uma outra doutora, por uma outra advogada, desculpa, foi adiado, foi adiado. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Porque nós podemos orar ainda mais, né? Então, eu vou pedir aqui encarecidamente, continue orando para que esse processo possa eclodir em bênçãos para a liberdade religiosa, não tão só da Igreja Adventista, mas de todos aqueles que querem fazer valer seus direitos e seus deveres de adoração ao nosso Deus. Ok? Então, isso vai beneficiar muita gente, sobretudo agora nesse período de pandemia. Muitos adventistas, muitos judeus, muitas pessoas que trabalham, muitos servidores públicos vão ser obrigados a trabalhar aos sábados para recuperar horas de serviço, enfim, podendo também trabalhar em outros dias, mas vai ser obrigado no sábado. Então, com essa lei federal, vai beneficiar muitos servidores daqui para frente. Então, ore, interceda, continue intercedendo para que o Supremo Tribunal Federal possa deliberar favorável àquilo que está sendo exigido por lei, né? Não está sendo exigido pelas pessoas, nem pelos advogados adventistas, ou não adventistas, tem uma pessoa que não é nem adventista, mas está defendendo o direito de liberdade religiosa, ok? Então, as lutas e dificuldades dos guardadores da lei podem ser muitas, mas as bênçãos são muito mais, ok? Vamos continuar acreditando, entendendo que é necessário guardar a lei, dificuldades virão por essa guarda da lei, mas Deus dará sabedoria, né? Eu tenho várias experiências, né? Quando eu estudava, quando eu trabalhei em 2 empresas de produção, de engenharia de produção, como o sábado se tornou uma bênção na minha vida de testemunhar para os outros, né? Conto rapidinho aqui para vocês. Eu trabalhei numa empresa que fazíamos peças de alta mineração, peças também de farmácia, autoclaves para a indústria do vinho, né? Onde deixa ali, onde fabrica champanhe, essas coisas. Autoclaves também para a empresa do leite, e vendia, lá do Chile, vendia muitos daqueles estanques de 20 mil litros para cá, para o Brasil, né? Fazíamos lá, e enfim, um monte de peças. E eu era o encarregado de desenhar essas peças. Eu trabalhava de segunda a sexta, e eles me obrigavam a ir no sábado, mas eu nunca fui. E olha o que acontecia, todo dia, de segunda a sexta, eu ficava meia hora a mais, sem receber horas extras, lógico, né? Eu ficava um pouquinho a mais para trabalhar nos projetos que seriam feitos aos sábados, na linha de produção. Os torneiros, fresadores, soldadores que trabalhavam na linha de produção, eu mandava os desenhos para eles fazer, para eles construir as peças. Eram peças de altíssimo valor. A gente concorria com a Alemanha, com a Bélgica, porque eram peças originais de lá. Mas aí, como construíamos lá no Chile mesmo, ficava muito mais barato, o produto nacional era muito mais barato, então poupavam milhões de estar exportando e tudo mais. Então, o seguinte, eu fazia as peças da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta e sempre dava erros. Sempre o chefe me chamava, às vezes até de
de mau humor, ficava comigo, mas você errou de novo e não sei o quê, papapá. Todos os trabalhos que eu fazia durante a semana sempre eram submetidos a pequenos erros de correção na linha de produção. Mas quando eu ficava aquela meia hora para fazer os desenhos do sábado, que a linha de produção faria aos sábados, eu revisava bem, né, cuidava bem para não ter nenhum erro, mas não por uma questão, porque mesmo assim, nos dias de semana, eu também cuidava que não tivesse erros, mas sempre aparecia algum erro, alguma coisinha, alguma dificuldade. Mas os projetos que eram para o sábado, eles ficavam perfeitos, ao ponto de que toda segunda-feira meu chefe brigava comigo, você não veio sábado de novo, vou descontar o seu salário, não sei o quê, papapá. Mas depois de me esclarecer sobre meu erro, ele falava assim, às vezes até me chamava com palavras assim, seu miserável, você erra todos os dias, o projeto que você deixa para o sábado para você não vir, é o único que fica perfeito, e não dá nenhum erro de execução, e até agora não deu problema, mas do dia que der problema, você vai ser mandado embora. Fiquei 2 anos lá, e todos os sábados era a mesma história, durante os dias de semana podia ter erros, mas o projeto que era para os sábados, ele ficava perfeito. Deus ajudava que eu não errasse, para que a linha de produção não parasse, e assim eles me aguentaram durante 2 anos, e quando eu saí para estudar teologia, o próprio chefe, não foi nem o RH, o chefe me falou assim, poxa, Michael, você vai estudar teologia, nós queremos aumentar teu salário, duplicar teu salário aqui para você ficar conosco, mesmo não vindo aos sábados. Irmãos, a lei de Deus é perfeita. O sucesso, ele vem, nos acompanha. Não está lá na frente. O sucesso nos acompanha. Sejamos corajosos. E se vier alguma dificuldade, Deus vai nos amparar e vai servir de testemunho também para a vida de muitas pessoas. Vamos lá, gente. Estamos já em cima da hora. Só uma coisinha aqui, antes de falar de Jesus como nosso exemplo. O Senhor Jesus é o maior exemplo de guardador da lei, né? Mas veja bem, depois de terminar essa live, nós vamos ir para Novo Tempo, ok? Para aqueles que estão achando que Novo Tempo saiu do ar, na antena da Oi, a verdade é que foi para o número 1. É o primeiro canal da antena da Oi, da parabólica da Oi, agora está posicionado a Novo Tempo. Olha que maravilha. Né? Espero que também seja o número 1 na sua vida, ok? Número 1 da antena parabólica da Oi. Ali você pode encontrar agora a Novo Tempo, ok? Ela saiu da posição que estava, que era um número bem alto, agora está no número 1. Olha que bênção maravilhosa. Novo Tempo crescendo a cada dia. Vamos lá. Vamos terminando, então, da melhor forma possível, né? Com Jesus, o nosso exemplo para cumprir a lei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou trocar aqui o fundo virtual, que eu esqueci ali com as pessoas cantando, né? Antes de falar de Jesus, vou falar aqui de uma questão especial. Olha, tá vendo que tem um quarto bem organizadinho aí de uma criança, certo? Uma ilustração que eu vi essa semana, que eu gostei muito, e uma ideia para os pais que estão nos assistindo, né? Se você tem se você tem filhos pequenos, né? Uma técnica para ensinar a eles ser organizados, por isso eu estou falando, não sou eu, porque essa foi uma ideia que chegou essa semana para mim, e eu achei muito legal, decidi passar para frente. Eu tenho 3 filhos, os 3 são muito organizados, especialmente o mais velho, né? Os pequenos ainda estão nessa fase, né, de aprender, e só que aqui chegou uma ideia bem bacana. Bata uma foto do quarto organizado. Você, como pai, pode até organizar o quarto todo uma primeira vez, do jeito que você quer que fique bem organizadinho, até conversando com o filho, né? Onde que você quer esse bichinho aqui, esse pelúcia aqui, esse carrinho ali, essa boneca, enfim, essa menina. Então, você organiza junto com seu filho o quarto, deixa bem bonito, e você bate uma foto.
Ali você pega essa foto, você vai numa gráfica, amplia essa foto e faz um quadro, faz uma foto bem bonita, bem grande, e pendura ali na parede do quarto do seu filho. Aí você conversa com seu filho, com sua filha, fala assim, pois bem, isso aqui vai servir como testemunha contra ti. Isso aqui vai ser o que papai quer, o que mamãe quer que seja esse quarto. Assim que você vai ficar assim bem organizadinho. Você está gostando? Não está bonito? Você concorda com ele? A criança concorda contigo e aí você coloca essa foto ali no quarto dele. E assim então, isso serve como uma guia para que teu filho, quando ele depois de brincar está com os brinquedos todos desorganizados e a cama toda desfeita, ele possa olhar para a foto e se guiar de maneira entretenida, né, e aprender sobre organização. Assim também a lei de Deus nos ajuda, ok? Muito legal essa dica. Quem gostou, deixa um joinha. Quem não gostou, pode ficar não gostando mesmo. Mas vamos lá. Para terminar, o nosso Senhor Jesus, ele é a máxima autoridade sobre cada um de nós, né? Jesus veio aqui para nos salvar e, de passagem, ele deixou exemplo, né, para como cumprir a lei. E nós vemos na vida dele, nós não precisamos nem, talvez, ir a muitos exemplos, mas nós vemos que ele veio para cumprir a lei, ele veio para nos deixar uma mente ampla em relação ao cumprimento da lei. Não é apenas cumprir por cumprir, tem que haver um propósito também por trás do que você está fazendo. Não é apenas tuas obras, minhas obras, que vão nos levar ao cumprimento da lei, mas uma submissão, né, e achar o sentido de por que você está guardando essa lei. Jesus teve que explicar alguns mandamentos, né, por exemplo, do sábado, e vamos combinar, o mandamento do sábado é o mais interessante de todos. Né? Por que os adventistas sempre falamos no sábado? É porque os primeiros 4 mandamentos, eles são muito claros, os primeiros 3, digamos assim, em relação a Deus, né? São não ter imagens, não há outro Deus, certo? Não tomar o nome de Deus em vão, certo? É um Deus que está pedindo para ter exclusividade, certo? E os outros 6, né? Deixando de lado o quarto um pouquinho, os outros 6 têm a ver com o próximo. Todo mundo sabe que é mal mentir, todo mundo sabe que é mal, que não é bom desonrar pai e mãe, todo mundo entende que roubar é errado, cobiçar, adulterar, tudo isso, né? Levantar falso testemunho. Todo mundo vai te apontar com o dedo se você fizer uma dessas coisas. E se algum religioso tiver adorando ídolos, religiosos sérios, né, que respeitam a Bíblia, se tiver tomando o nome de Deus em vão, ou tendo outro Deus a não ser Deus, ele também vai te corrigir. Mas agora o sábado é um mandamento íntimo, um mandamento que mexe com o teu interior. Ninguém vai te recriminar se você trabalhar o sábado. Ninguém vai te julgar na cara que você deve guardar o sábado, né? Onde já se viu alguém não guardando o sábado? Ninguém vai te falar assim, né? O sábado é um mandamento todo especial, é um mandamento que denota a tua e a minha intimidade com Deus. Quando nós não guardamos o sábado, estamos dizendo para o mundo, eu não me importo com Deus, eu não tenho intimidade com Deus. Assim de simples. Então, Jesus teve que ilustrar isso quando ele colocou exemplo, né? Ele estava passando com os discípulos, estavam com fome, eles prepararam algumas espigas de trigo, né? E para comer trigo não pode comer com a espiga, né? Senão você tem um problema severo, né? A espiga, ela tem aquelas pontinhas e tudo, tem que abrir, tem que esfregar para sair o trigo, e ainda tem que moer se quiser fazer um pãozinho, se quiser fazer
comer algo assim como um mingauzinho, né? O princípio era a fome, o princípio era o momento, o princípio era o lugar. O sábado não foi feito, aliás, o, o homem, como é que a própria Bíblia ensina, né? O homem não foi feito para o sábado, né? Eu vou fazer o homem para que o sábado se sinta feliz. Não, Deus fez o sábado para o deleite do homem, né? Para a comunhão com Deus, né? Trabalhar em sábados, isso tem a ver com sustento, e se estiver recebendo sustento em troca do trabalho, aí está errado. Mas se for uma necessidade, né? Uma necessidade específica, você pode, né, fazer o que os discípulos fizeram. Jesus mesmo falou para quem estava acusando, né? Se tua mula cair num buraco, só por ser sábado, você não vai tirar ela? Dá um trabalho tirar uma mula de um buraco, né? Qualquer animal, mas muito mais uma mula, que ela fica receosa, ela não anda, vai dar um trabalho danado tirar um bichinho desse de um buraco. Mas, por fazer o bem para esse bichinho, para ele não se machucar, para ele não morrer ali, ele precisa ser socorrido. Então, a necessidade maior, uma necessidade de vida, né? Está favorecendo a vida do animal, a vida do ser humano. Então, Jesus teve que explicar alguns mandamentos, mas ele guardou todos os mandamentos direitinho, e a fé de Jesus, vou ler um texto aqui da lição, fala assim: a suposta fé em Cristo, que alega liberar as pessoas da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, mas é presunção, certo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Tem muitas religiões que ensinam hoje, né, que nós estamos livres da obediência da lei. Só que é uma ridiculez falar isso, porque então podemos matar, podemos mentir, podemos roubar, cobiçar, adulterar, ter outros deuses falsos, levar o nome de Deus em vão, adorar imagens, é isso? Podemos então guardar qualquer dia da semana, né? Gente, tome muito cuidado, tem declarações que as pessoas falam na sua ignorância, e que nós devemos submeter ao bom senso, e principalmente às Escrituras. Muito bem, o Senhor Jesus foi nosso maior exemplo, e para terminar, então, vamos ler esses dois textos de Ellen White, da sexta-feira. Um está no livro de Educação, certo? Eu vou ler esse segundo texto aqui que aparece só. Livro de Educação, na página 16. Semelhante ao primeiro e ao segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei do amor pede a consagração do corpo, da mente e da alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. A esse serviço, ao mesmo tempo em que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos as maiores bênçãos. A abnegação, preste muita atenção, a abnegação é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. Essa palavra abnegação eu gosto muito, né? Ela é mal entendida, né? Tem a ver com perseverança, tem a ver com avanço, né? Mas também tem a ver com negação, né? Porque você está se negando de fazer a sua própria vontade. Às vezes, sua própria vontade é ir em pós de outros ídolos, como o povo de Israel, é ir na mesma direção das águas, né? Eu não vou levar a conta de nada, eu vou viver uma vida light, não faço mal para ninguém, né? Só que a abnegação implica uma atitude, se negar a si mesmo e seguir, então, uma vontade superior, e essa vontade é a vontade de Deus. A abnegação é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. Se você quiser crescer na vida, você precisa se negar hoje algumas coisas, né? Se você quiser conseguir uma casa dos seus sonhos, tem que apertar o cinto hoje e parar de comer besteira,
né? Gastar com besteira. Tem que ter um projeto de vida, certo? Você se nega para conseguir. Então, para desenvolver a vida do cristão é a mesma coisa. Devemos nos negar a nós mesmos, seguir a vontade superior. Por intermeio do serviço abnegado, outra vez a palavra abnegado, cada habilidade adquire o mais elevado desenvolvimento, uma redundância daquilo que nós acabamos de ler, né? Nós precisamos, então, nos negar para ter um verdadeiro desenvolvimento. De maneira cada vez mais plena, nos tornamos participantes da natureza divina. Somos habilitados para o céu, pois o recebemos em nosso coração. E aqui essa é uma coisa muito importante, né? Quem for fiel no pouco, será fiel também no muito. Nós precisamos desenvolver a abnegação aqui, porque quando chegarmos ao céu, meus amigos, lá vai ter muita coisa que não vai caber na nossa cabeça no primeiro dia, né? Nós precisamos trabalhar essa questão da submissão a Deus, precisamos trabalhar essa questão de sermos abertos ao que Deus quer fazer na nossa vida, né? Não podemos nos fechar em nossos próprios paradigmas e ficar ali achando que é uma coisa assim e pronto, acabou. Não podemos ir de um extremo ao outro, não podemos ser nem relaxados, nem muito fechados. Nós precisamos de um equilíbrio. No equilíbrio entre o bem e o mal. Isso não existe. Não existe equilíbrio entre o bem e o mal. O yin e o yang da cultura oriental está muito presente aqui hoje em dia. Isso não existe. Não pode haver equilíbrio entre o bem e o mal. Não pode, não tem como fazer equilíbrio entre essas duas coisas. Eu estou falando do equilíbrio entre não ser muito relaxado e não ser também muito fechado. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de movimento, é um Deus de mudança. Não que Ele muda, né, mas Ele quer fazer mudanças em nossas vidas, né? E essa mudança é através da sua lei. A sua lei de amor nos revela as mudanças que nós devemos fazer em nossa vida. Para você não sofrer mais com seus pecados, você precisa abandoná-los. Assim de simples, isso é uma mudança. Para você não ter uma má saúde, uma saúde complicada, precisa seguir as normas de saúde. Parece simples ao falar, mas é complicado quando passa por nosso crivo, porque nós somos duros de serviço, né? Então, nós precisamos abrir essa serviço, abrir essa cabeça, né? Deixar que Deus inculque a sua vontade em nossa vida através da sua maravilhosa lei. Que Deus nos abençoe, o tempo já passou. Vamos agora para as pregações ali se não conseguir sintonizar a Novo Tempo, às vezes pode assistir também das grandes igrejas que nós temos aqui do NASP, o culto do NASP, né? Tem umas pregações muito bonitas, tem a Fá de Minas aqui pertinho da gente, que está sendo transmitido também. Que Deus nos abençoe, tenhamos um ótimo sábado na companhia de Jesus Cristo e que a lei sempre possa ser uma professora em nossas vidas, um professor contundente e que sigamos o exemplo de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Deus abençoe.